Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou mostrar para vocês a receita de arroz doce cremoso. Hoje à noite nós vamos participar da quermesse, que faz parte das festividades em honra a São Luís Gonzaga, que é a paróquia que nós frequentamos aqui em Canoas. Então, durante toda a semana, ontem começou, e durante toda a semana vai ter a novena, e após a novena teremos quermesse com quitutes e coisas gostosas assim que a comunidade faz para vender, para arrecadar fundos para a paróquia e também para trazer as pessoas, né, para dentro da igreja, para a gente conversar. Ontem à noite foi muito gostoso, tinha os quitutes das irmãs de Notre Dame, estava uma delícia. E hoje à noite, então, o MCJ, que é o Movimento de Casais Jovens, eles vão fazer macarronada. E a sobremesa ficou a cargo do Comé Girassol, da qual nós fizemos parte, e junto com o IVC, que vai servir arroz doce cremoso. Então eu vou mostrar para vocês, eu vou começar agora. Eu vou medir uma xícara e meia, eu vou usar essa aqui, tá? Eu vou ver quanto vai dar em peso também, porque às vezes a pessoa não tem a xícara igual, então eu vou medir certinho o peso. Vamos dar uma aqui. Agora eu vou medir então uma xícara e meia, tá pessoal? Vocês conseguem enxergar, né? Uma xícara e meia de arroz. Eu tô usando arroz branco, que fica melhor. O arroz integral, ele não fica tão maciozinho. Então, para essa receita, precisa arroz branco. Ah, mas eu só uso arroz integral. Pois faz com integral. E aí, vê o que é. Para nós, até porque como é para mais pessoas, então a gente dá preferência a usar o arroz branco. Tá? Uma xícara e meia de arroz deu 228 gramas. Aqui. 228 gramas, então, de arroz. Eu vou lavar esse arroz e depois eu volto e falo mais com vocês. Então, o meu arroz já está lavado, tá? Já lavei. Eu medi aqui 15 gramas de manteiga sem sal, que eu vou usar para refogar o arroz. Então, eu já liguei o fogo, vou esperar dar uma derretida nessa manteiga, vou refogar esse arroz nessa manteiguinha sem sal. A minha água já tá aqui fervendo, e aí eu vou cozinhar esse arroz só com água e uma colher de açúcar, para ele já ir pegando o saborzinho. Aí eu já vou colocar o açúcar, deixa eu ver se eu vou achar aqui. Lá dentro, pé lá dentro. Então eu vou colocar uma colher dessas grandes, tá, gente? Mas não muito cheia, não vou encher. Não só é bravo. Só um minutinho. Vou colocar pra vocês um cantinho. Olha, não muito cheia de açúcar para refogar. Vou refogar, vou dar uma cozinhada até ele começar a maciar. Quando ele começar a maciar, eu coloco os demais ingredientes e aí eu mostro para vocês. O arroz já tá bem refogadinho. Agora eu vou colocar a água fervendo. Só até ela cobrir, ó. Mais ou menos assim. Não tem uma quantidade certa, tá? Coloco até cobrir mais ou menos. E vou controlando. Se ele estiver na textura que eu quero, depois eu já coloco as demais. Senão eu coloco um pouco mais de água. Eu acredito que com uma xícara e meia vai ser suficiente essa quantidade de água. Agora eu vou baixar o fogo e vou deixar cozinhar. Dá uma mexidinha bem boa aqui. Acho que eu vou colocar um pouquinho mais de água, só um. Prontinho. Agora eu vou baixar o fogo. Coloquei bem baixinho. Isso aí. Agora é deixar cozinhar e depois a gente entra com os demais ingredientes, então. O que são esses demais ingredientes? Eu vou colocar 1 litro de leite, uma caixinha de leite condensado e quando desligar o fogo eu coloco uma caixinha de creme de leite. O que acontece? Antes de desligar, eu ainda vou ver como é que tá o açúcar, né? A gente vai provar se tá, para não ficar muito doce.
mas também não pode ficar sem, né? Então a gente vai, no finalzinho eu provo pra ver como é que vai ficar. Vou dar uma subidinha, né? Hoje tá frio, e aí não... Subidinha pra ele dar uma fervidinha. E aí logo depois eu mostro pra vocês. Então nós seguimos por aqui. Nosso arroz já tá começando a querer dar uma secadinha, olha. Olha. Começando a querer secar. Ó, ainda tem bastante água, mas já tá dando uma secadinha. Então eu já provei. Tá bom de açúcar. Depois com o leite condensado vai ser o suficiente. E tá ficando macio também, então aquela quantidade de água realmente vai ser o suficiente. E logo eu vou colocar então o leite condensado e o leite para dar uma secadinha. Vocês devem ter observado que eu estou cozinhando aqui fora, né, gente? Sim, a gente continua mais ou menos acampados, nós não fizemos muita coisa depois da enchente. Porque a gente quer esperar, não sabe o que vai acontecer nós estamos praticamente no inverno já, vai começar agora dia 21 de junho. Então, agora nós temos alerta essa semana, a partir de hoje, de muita chuva. Então, talvez com previsão de enchente. Então, a gente já deu prioridade de fazer outras coisas e deixar a casa esperar para ver o que vai acontecer. Porque não adianta a gente ficar investindo muita coisa na casa, arrumando tudo e daqui a pouco vem outra enchente e destrói tudo, né? Então nós seguimos aqui cozinhando em duas bocas e tá dando certo. Nós temos a panela elétrica que nos ajuda bastante, então para nós tá dando certo assim com essas duas bocas aqui fora. A única dificuldade é que tem que cozinhar do lado de fora, mas tá tudo tranquilo, é pertinho assim, não tem problema. Então a gente vai se virando com o que tem. E vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, né? Queira Deus que não se confirme a quantidade de chuva que estão prevendo, mas a gente não sabe. Então, aqui, olha, enquanto a gente fica conversando, o arroz chegou. Olha, ó, já deu uma secadinha boa, então agora eu vou entrar com o leite e o leite condensado. Então, vocês vão ter que esperar um pouquinho, que eu vou ter que vir aqui. Mas é pertinho, então. Vamos colocar o leite, 1 litro inteiro de leite. Coloquei ele frio mesmo, tá? Nem aqueci nem nada. Assim, vou tirar tudo, porque o leite tá caro, né, gente? Então, aqui. E uma caixinha de leite condensado, preferência de vocês. Então, uma caixinha de leite condensado, também bem raspadinho para tirar tudo, até a última gota. Vamos mexer bem e deixar cozinhar. Depois que, quando estiver quase secando, aí a gente coloca o creme de leite e desliga o fogo e deixa chegar na consistência. Eu sempre desligo quando ele ainda está mais líquido, porque depois que esfria, ele vai secar. Então, se a gente deixar secar completamente, ainda quente, ele vai ficar duro. Então, não vai ficar gostoso. Então, aqui, vamos tirar bem esse leite condensado. E vamos... Eu vou pegar uma colher menorzinha para terminar isso aqui. Vou tirar bem e vou deixar ferver. Quando estiver quase no ponto, eu volto e mostro para vocês. Eu aumentei o fogo, porque estava demorando muito para ferver, como eu falei para vocês, hoje está um pouquinho frio. Então, eu aumentei o fogo, mas assim que ferver, eu baixo. Outra coisa que eu queria dizer para vocês, essa receita de 1,5 xícaras de arroz, 1 litro de leite, uma caixinha de leite condensado, uma de creme de leite, ela rende 14 potinhos de 144 gramas. Como é que eu sei? Como nós vamos fazer para vender, ontem eu fiz uma receita igual a essa, medi, pesei os potinhos certinho para que todos recebam a mesma quantidade. E então, rendeu certinho 14 potinhos de 144 gramas. Tá? Com essa receita. Então, eu vou fazer hoje, agora eu vou fazer mais uma. Eu já tarde vou fazer outra porque eu preciso de 50 potinhos. Então, eu vou fazer três receitas. Mas se é pra gente degustar em casa, uma receita vai ser suficiente tranquilamente, tá bom? Então, pessoal, aqui está, olha. Olha,
nessa consistência aqui, olha. Ele ainda tá bem líquido, tá? Então, agora eu vou colocar o creme de leite, vou mexer bem, vou misturar bem e depois eu vou desligar. Eu baixei o fogo bem baixinho, bem baixinho mesmo. Agora eu vou misturar bem o creme de leite aqui e vou desligar o fogo e vou deixar, porque depois que ele esfriar, ele vai chegar na consistência que a gente precisa. Se deixar secar mais que isso, ele vai, quando tiver frio, ele vai ficar muito seco. Então assim ele vai ficar bem cremoso, tá? Tem gente que costuma colocar leite em pó. Na verdade, quando eu fiz, se vocês procurarem uma receita antiga que eu fiz aqui no canal, eu coloquei leite em pó. O que aconteceu? Ontem eu esqueci de comprar. E aí eu fiz, ontem, a primeira receita que eu fiz sem. Deu certo, ficou gostoso. Ficou bem cremoso, a consistência boa. Então eu resolvi não colocar o leite em pó. Mas se quiser, pode acrescentar uma xícara de leite em pó também. Então, olha, agora mexer bem, tirar todos os gruminhos do creme de leite, que ele tá frio. E aí, quando ele estiver bem misturadinho, eu vou desligar o fogo e vou deixar esfriar. Quando ele estiver frio, eu vou colocar nos potinhos, aí a gente vai pesando, né? Pesa certinho, dá 14 potinhos de 144 gramas, como eu já falei pra vocês, tá? Eu tava fazendo custo agora pra ver. Essa receita, as 3 receitas juntas, eu vou gastar R$ 66,54, o que rendendo 42 potinhos, dá um custo por potinho de R$ 1,58. Então, muito barato, é uma receita super barata, a gente vai vender a R$ 6,00 na paróquia, tá? E ainda assim, esse valor todo é a receita a gente vai juntar. Pessoal das pastorais, nós vamos fazer um rateio dos custos e vamos doar para a paróquia, e o dinheiro arrecadado lá, então, vai ficar para eles. Nós não vamos cobrar nada da paróquia, isso aqui é uma doação nossa. Pessoal da Colmeia, Girassol e IVC, nós vamos fazer, a gente faz com carinho, para doar para nossa paróquia. O nosso São Luís Gonzaga merece, né? É a quermesse das festividades do dia dele. Então, aqui está o nosso arroz doce. Eu vou dar só uma levantadinha no fogo, bem rapidinho, só para dar uma fervidinha e já vou desligar. Eu vou desligar ele ainda bem líquido, tá? Vocês vão observar que ele ainda tá bem líquido, mas, como eu falei, depois de frio, ele vai chegar na consistência cremosa, e a gente não quer que ele fique empapado, tá? Assim que ele estiver prontinho, eu mostro para vocês. Pronto, só um minutinho e aqui, ó, tá na consistência. Deixa eu virar assim, que quem sabe vocês conseguem enxergar melhor. Deixa eu virar o celular, que aí eu consigo mostrar. Olha, gente, então essa aqui é a consistência, olha. Aparentemente ele tá bem líquido ainda, mas depois ele vai ficar cremoso, então eu vou desligar o meu fogo. Vou dar mais uma mexidinha para ele ir esfriando, porque a panela continua fervendo. E vou esperar. Quando ele estiver frio, a gente pega e coloca nos potinhos. Assim. Então, tá aí. Quando estiver prontinho, eu mostro pra vocês. Porcionado, então, olha. Rendeu 14 potinhos de 144 gramas, tá, gente? Então, agora eu vou fechar e vou levar pra gelar pra gente. E vou fazer mais uma receita. Aqui estão, então, os 14 potinhos, tá? Porcionados, 14 potinhos de 144 gramas com uma receita. Agora eu vou fazer mais uma, claro que eu não vou mostrar pra vocês, então vai ficar cansativo. Espero de coração que vocês tenham gostado. Se vocês ainda não são inscritos, se inscrevam. Deixa o like, que é importante pra nós. E até o próximo vídeo. Obrigada por ter assistido até aqui. Um abençoado fim de semana a todos. Tchau, tchau.